vai morar no céu, da Gafanha de Nazaré. É a primeira vez que eu estou aqui nesta casa de oração, conhecendo o pastor Leandro e a sua esposa, né? É um prazer imenso estar conhecendo vocês. Que Deus abençoe vocês ricamente em todas as áreas, pela oportunidade da qual o Senhor assim vos usou para nos permitir aqui estar nessa manhã de domingo. Como o pastor já disse, estamos aqui nesta manhã para cooperar com os irmãos, né? Está aqui uma parte dos irmãos da igreja do qual ali a gente congrega, e a igreja fica localizada em Seixo de Mira. Está ali minha esposa, minha digníssima esposa, Sandy Franciele, minha filha Agatha Vitória, e também, pastor Leandro, a Ana Vitória que vai vir, tá? Amém. Já está no ventre, já sendo gerado. Para mês que vem, em nome de Jesus, ela vai pular para fora dando glória já em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, mas sem perda de tempo, eu quero compartilhar aqui uma palavra da qual o Senhor Deus assim colocara em meu coração. Abra a tua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Jesus, o qual escreve Lucas. Aleluia, Deus. Capítulo 1 do livro de Lucas. Por gentileza, eu aguardo os irmãos encontrarem. O pastor falou um negócio aqui para mim que eu gosto de ouvir, mas não vou me demorar não. Ele falou assim, o tempo que tu quiser. Eu falei, Jesus, fala isso não, pastor. Quem conhece, pastor? Quem conhece Moeda não fala isso, hein? Glória a Deus. Irmãos, Lucas capítulo 1, por gentileza. Versículo de número 26. Eu quero ler daqui alguns versículos com a amada igreja do Senhor. Todos encontraram? Diz amém? Amém. Quem não encontrou, diz só mais um minuto, pastor. Amém. Todos encontraram. Lucas capítulo 1, versículo de número 26 diz: E no 6º mês o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, para uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. O versículo igreja de número 28 diz: E o anjo se aproximou dela e disse: Salve, tu que és muito favorecido. O Senhor está contigo. Bendita és tu entre as mulheres. O versículo 29 diz: E vendo-o, ela ficou perturbada com o que ele disse, e pôs-se a pensar que tipo de saudação seria essa. E o anjo lhe disse: Não temas, Maria, porque tu achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, a qual porás o nome de Jesus. E o versículo 32 diz mais: Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, visto que eu não conheço homem algum? E respondendo o anjo disse: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo fará sombra sobre ti. Por isso também o santo nascido de ti será chamado Filho de Deus. Amém? Não anulando a oração do pastor, mas ore comigo mais um minutinho, por favor, irmãos. Amém? Por favor, por gentileza, vamos orar só mais um minutinho. Amém. Senhor Deus e Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma vez mais oramos ao Senhor, tributando a Ti, Deus, toda a gratidão pela rica oportunidade que somente o Senhor pode nos dar nessa manhã de domingo. Deus, eis aqui a Tua palavra que é viva e eficaz, que é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, ó Pai. Senhor Deus, a Tua palavra ela nos levanta, a Tua palavra, Senhor, ela salva, a Tua palavra, Deus, ela transforma, a Tua palavra, Deus, ela é vida, a Tua palavra é restauração, a Tua palavra é restituição, a Tua palavra é ela que tem nos colocado de pé todos os dias das nossas vidas na caminhada na fé. Senhor, mas mais uma vez nós pedimos ao Senhor, por gentileza, por favor, Espírito Santo de Deus, fale conosco mais uma vez através da Tua santa e poderosa palavra. E Senhor, não fale aquilo que nós queremos ouvir, mas fale aquilo que o nosso coração precisa ouvir e aprender da parte do Senhor. Por isso, Deus, se lhe apraz, exorta, ensina e edifica. Porém, Deus, não fale aquilo que nós queremos, mas aquilo que Tu tem para falar a cada coração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Se assente dando glória para Jesus, por favor.
Aleluia, glória a Deus. Está tudo na hora. Vamos. Estamos diante de um texto muito bem conhecido pela Igreja do Senhor Jesus, né? A Bíblia diz que quando Maria recebe essa revelação, quando Maria recebe este privilégio de gerar no seu ventre o Salvador da humanidade, ela fica um pouco conturbada na sua alma, porque ela nunca havia assim antes passado por um momento como aquele. E é bem sabedor em nosso meio que o Salvador da humanidade, ele viria da terra de Belém. Amém? Estão comigo? Ele viria de Belém. Só que, não já entrando dentro do texto da qual nós lemos, eu quero voltar um pouquinho lá no Antigo Testamento, até porque, se não me falha a memória, existe no Antigo Testamento 39 livros, né? A Bíblia, ela é composta de 66 livros, no Velho Testamento 39 livros, no Novo Testamento 27 livros. Porém, para nós adentrarmos aqui, a gente precisa entender que antes do Senhor Jesus Cristo, ou melhor, antes do Senhor Deus criar todo um cenário para a chegada de Jesus, Ele precisa trabalhar, aleluia, na vida de algumas pessoas. Uma dessas pessoas que Ele começa a levantar para profetizar acerca, a respeito de Jesus, existe um profeta muito conhecido entre nós, que é conhecido como o profeta messiânico, pastor Léo. E esse profeta messiânico, ele tem por nome Isaías, o profeta. E Isaías é o homem que vai ser levantado por Deus para profetizar para a nação de Israel. Só que também é o profeta que está tentando preparar o coração do povo. Isaías começa a profetizar no ano 900 a.C. Quando Isaías começa, então, a Igreja do Senhor a profetizar, nós logo vamos ver no capítulo de número 7 do livro de Isaías, que o Senhor, aleluia, que Isaías já vai profetizar acerca de uma virgem que conceberia o Salvador da humanidade. Quando nós leitamos também no capítulo 9, versículo 6 do livro ainda de Isaías, está escrito que um menino nos nasceu e o filho se nos deu, e o seu governo está sobre os seus ombros, o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e príncipe da paz. Isaías começa então a profetizar, porém Jeremias não é diferente, louvado seja o nome de Jesus. E quando nós voltamos ainda, pastora, lá em 2 Samuel, capítulo de número 7, Igreja do Senhor, nós também nos deparamos, aleluias, com algo que o o rei de Israel, ele agora quer levantar um tempo para que o Senhor Jesus, ou o Senhor Deus, viesse a habitar. Quando Davi tem essa intenção no seu coração, presta atenção redobrada da igreja para os irmãos entender onde o Senhor vai nos levar dentro dessa palavra. Quando nós chegamos à Igreja do Senhor, aleluia, em 2 Samuel, capítulo de número 7, nós vemos que, por favor, pastor, por favor, obrigado. Estou meio complicado aqui. Obrigado. Irmãos, quando nós chegamos em 2 Samuel, capítulo de número 7, nós nos deparamos com o rei Davi querendo fazer para o Senhor Deus de Israel, aleluias, um lugar para que ele viesse a habitar. O Senhor então vai repreender Davi, vai falar: Davi, em tuas mãos há muito sangue, Davi, mas você não vai, aleluia, levantar um lugar para que eu venha habitar, mas o descendente teu aleluia, de levantar uma casa para que eu venha habitar e o meu nome venha a ser adorado, aleluia, e o seu reinado jamais será fim. Quando nós vemos isso, irmão, nós já vamos entendendo, aleluia, que o Senhor Jesus, o Senhor Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele está então preparando o cenário para a chegada de Jesus Cristo, aleluia. Só que para que ele prepare esse cenário para a chegada de Jesus Cristo, ele tem que levantar alguém que prega a palavra, ele tem que levantar alguém que prega o evangelho genuíno do Senhor Jesus Salvador, aleluia. E quando nós começamos a entender essa verdade bíblica, nós vemos o Senhor levantar profetas, nós vemos o Senhor levantar homens e mulheres, aleluias, para pregar o evangelho, para pregar a palavra do Senhor. Enquanto, aleluias, por exemplo, para vocês entenderem aqui onde a gente vai chegar, nós vemos, por exemplo, aleluia,
aleluia, no livro de Juízes, que no livro de Juízes, irmãos, aleluia, está havendo sincretismo. O que é sincretismo, pastor? Sincretismo é o povo que adora a Deus de dia, mas à noite adora demônios. Então, quando isso acontece, Deus levanta Eude, Deus levanta Jefité, Deus vai levantar também a Gideão, aleluia, Deus vai levantar Baraque, Deus vai levantar homens, vai levantar Débora, por exemplo. E Deus começa, irmãos, a levantar homens, a levantar mulheres, só que, pastor Leandro, nenhum deles deu conta do recado, irmão. Ô glória! Ô pastor, o que significa isso? É que se ninguém dá conta do recado, alguém, aleluia, do céu tem que descer na terra para mudar a história de alguém, irmão. Aleluia! O que acontece é que o Senhor então está trabalhando de uma maneira nunca vista, e alguém não está compreendendo o que o Senhor está fazendo. Só que nem tudo nós vamos entender, mas vamos viver aquilo que Ele prometeu que faria em nós. A Bíblia vai dizer então, que quando nós chegamos aqui, voltamos no capítulo 1 do livro de Lucas, nós vemos que o Senhor então vai ter que atentar à oração de um sacerdote que está na beira do altar. Esse sacerdote tem por nome Zacarias. Zacarias é um sacerdote, aleluias, do turno de Abias. Quando Zacarias, irmãos, a Bíblia diz que vai cair por sorte Zacarias adentrar no santuário do Senhor e queimar incenso, irmão. Quando Zacarias está queimando incenso, pastor Leandro, quando Zacarias, igreja do Senhor, está queimando incenso, a minha e a tua Bíblia vai dizer que o anjo Gabriel vai descer até aquele lugar. Quando ele desce até o lado do incensário dentro do santuário, a Bíblia, irmão Alexandre, vai dizer então, aleluias, que quando Gabriel se apresenta ao sacerdote Zacarias no altar do incenso, igreja do Senhor, a Bíblia diz que o anjo Gabriel diz: ô Zacarias, a tua oração foi ouvida, e a tua mulher Isabel, ela vai conceber um filho, irmão. Zacarias olha para Gabriel e diz: olha, mas como é possível a minha esposa gerar? A minha esposa não pode gerar porque ela é estéril, aleluia. Mas já que a esposa dele, do irmão Zacarias, ela é estéril, ela não pode gerar. Só que para que o Senhor Jesus Cristo chegasse, ele precisava levantar alguém para preparar o caminho para que Jesus viesse, irmão, se manifestar em Israel. O que significa isso, pastor? É simples, igreja. A Bíblia diz que quando Zacarias está orando, Gabriel traz uma resposta de oração ao coração de Zacarias. Eu não sei se alguém aqui nessa noite está entendendo o que o céu está falando no nosso coração, mas Deus está dizendo que tem oração sendo respondida nessa noite. Oh, glória, tem oração sendo respondida nesse dia de hoje sobre o povo de Deus. A Bíblia diz que quando Zacarias está orando, o anjo traz a resposta ao coração dele. A tua mulher vai gerar, porque a tua oração foi ouvida. Mas a minha esposa não pode gerar, Senhor. E por que não? Porque ela é estéril. Só que o meu Jesus, o meu Deus, o teu Deus ainda rompe a esterilidade. O meu e o teu Deus ainda rompe a esterilidade, igreja do Senhor. Isabel não pode gerar. Já que Isabel não pode gerar, então o Senhor vai trazer a resposta no altar do incenso. Quando a resposta chega, Zacarias fica trêmulo, porque a maneira que o anjo se apresenta a Zacarias é: olha, a tua oração foi ouvida. Só que quando ele recebe essa resposta da oração no altar do Senhor, ele fica trêmulo, irmão. Ele não vai acreditar. Por quê? Porque há muitos anos que ele queria ter filho e não podia ter filho, porque a esposa, ela é estéril. E agora os dois já são avançados em idade. Eles não tinham mais o costume de casal. Então, automaticamente, humanamente falando, ela não podia gerar de maneira alguma. Porém, então, o Senhor envia o anjo Gabriel para romper a esterilidade de Isabel. E Isabel gerar João Batista, irmão. Oh, glória! O que eu aprendo com isso, igreja do Senhor, é que para Jesus chegar, precisa o Senhor Deus levantar alguém para preparar o caminho. Oh, glória! Aleluia! E quem é que vai ser levantado pelo Senhor Deus para preparar o caminho para a chegada de Jesus
Jesus Cristo, João Batista, oh glória. E eu aprendo com isso, igreja do Senhor, é que para o Senhor Jesus chegar, alguém precisa pregar o Evangelho, alguém precisa pregar, aleluia, sobre a salvação, aleluia, da qual o Senhor nos proporciona. E eu quero crer que nesta manhã de hoje, em nosso meio existe João Batista, oh glória. O que é ser João Batista, pregador? Ser João Batista é pregar o Evangelho para alguém que não crê, é pregar o Evangelho para alguém que não dá credibilidade à mensagem da cruz, oh glória. O que é ser João Batista, aleluias, é dizer que importa que ele cresça e que eu diminua, aleluias. O que é ser João Batista? É pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo, igreja. O que é ser João Batista, pregador? Ser João Batista é entender, aleluias, que nós devemos pregar o Evangelho enquanto nós estivermos nessa terra, porque quando nós estamos pregando o Evangelho, estamos como João Batista, a igreja do Senhor, preparando corações para a chegada de Jesus, oh glória. Mas por que isso, pregador? É porque em Atos capítulo 1, ele disse que subiria ao Pai, oh glória, aleluia. E quando, aleluia, Jesus está subindo para ser aceitar a destra de Deus, oh glória, lá no trono de glória, no terceiro céu, aleluia, no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, oh glória, 2 anjos se apresentam, aleluia, aos galileus, igreja. Quando os anjos se apresentam aos galileus, ele está dizendo: olha, por que vós olhais assim assustados, oh glória? Por quê? Porque esse mesmo Jesus que subiu é o mesmo que vai voltar, oh glória. O mesmo Jesus que subiu, eita glória, é o mesmo que vai voltar. Alguém está aguardando a volta dele aqui essa? Alguém aqui está aguardando a volta desse Deus? Ele vai voltar. Zacarias recebe. Zacarias está de dentro do santuário sem ouvir, sem falar, porque não deu credibilidade à promessa. E tem muita gente que não consegue mais ouvir Deus e perdeu a sensibilidade de Deus, de sentir Deus, porque não deu credibilidade àquilo que Deus falou que faria em você e na tua vida. Só que interessante é porque quando Zacarias sai de dentro do santuário, ele sai sem ouvir, sem falar. E quando ele sai sem ouvir, sem falar, ele tem que agora voltar para dentro de casa, pastor. E quando ele volta para dentro de casa, ele tem que ver Isabel ter sintomas de milagre. E ter sintomas de milagre, agora Isabel grávida, ele não pode falar, ele não pode ouvir. O sacerdote Zacarias. Já que ele não pode ouvir, que ele não pode falar, então ele simplesmente está vendo Isabel passar mal dentro de casa porque está gestante, oh glória, aleluia, aleluia. A oração é no altar e a resposta da oração no altar alcançou o lar, a casa de Isabel, oh glória, aleluia. Então quando ele está observando a sua esposa, mas não pode falar e não pode ouvir, ele tem que ver a esposa gerando um filho, oh glória. Dá-se o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto mês. Isabel, irmão, tá daquele jeito que as irmãs que têm filho aqui sabem como é que é. Dá-se o quinto, sexto, sétimo mês. A barriga de Isabel tá diferente, oh glória. E alguém que sabia que dentro daquela casa não podia haver, aleluia, uma herança, porque nossos filhos é herança, diz a Bíblia. Alguém que conhecia aquela família, aleluia, até porque, irmão, a mulher estéril naquele tempo, na antiguidade, ela não era bem vista com bom olhar. Por quê? Porque era uma mulher digna de humilhação naquele tempo. Então alguém tinha que ver o sacerdote servindo a Deus, tinha que ver a esposa do sacerdote servir a Deus, mas não podia ter filho. Então eu imagino que as pessoas não falavam sobre aquela família. Só que um belo dia os céus decidem, aleluia, visitar a casa de Zacarias. E quando ele visita a casa de Zacarias, irmão, porque se tem uma coisa que Jesus sabia fazer, irmão, é entrar em casas, aleluia, e mudar a história, é entrar em vidas e mudar a história, aleluia. Quando ela está dentro de casa, a barriga está diferente. Alguém tem que ver a barriga de Isabel agora grande. Aleluia. Alguém está questionando, mas o que está acontecendo? Ela não podia ter filho, ela não podia gerar. Mas, irmão, aquilo que é liberado do altar vai acontecer na tua vida. Aleluia! Não, você não entendeu?
Deixa eu exemplificar para você entender. O altar não tira, o altar devolve. Aleluia. O altar não toma nada de ninguém, o altar recebe, tá? Aleluia. O altar não toma nada de ninguém, o altar recebe. Oh, glória. Aleluia. Já que o altar recebe lágrimas de Zacarias. Mas o que o céu devolve para Zacarias é o menino, aleluia, separado para o altar. Oh, glória. O menino vai nascer, João Batista nasce. Quando João Batista nasce, ele então vai ser levado para ser circuncidado, apresentado no templo. 8 dias ele é levado no templo. Quando ele é levado no templo, apresenta o menino para todo mundo, Isabel. Quando o menino volta para dentro de casa, agora dentro de casa está havendo uma discussão entre os familiares, pastor. E por que está havendo essa discussão? Porque agora alguém quer saber qual é o nome do menino, oh glória. Só que lá no santuário, há 9 meses atrás, na igreja do Senhor, a Bíblia diz que dentro do santuário, o anjo Gabriel disse: olha, Zacarias, o menino que vai nascer terá o nome de João Batista, oh glória. Só que agora alguém quer colocar um nome, os parentes se reúnem na casa de Zacarias e quer colocar um nome no menino, irmão. Só que o nome que o povo queria dar ao menino, por exemplo, poderia, olha, vou colocar o nome de Zacarias, vamos colocar o nome aí de Simeão, algum nome assim. E Zacarias, a Isabel está falando assim: não, o nome dele não vai ser Zacarias, o nome dele não vai ser outro senão João Batista. Alguém questiona, irmão. Até porque, pastor Leandro, agora Zacarias ainda está surdo, aleluia, ele está surdo, aleluia, e mudo. Ele não pode falar e não pode ouvir. Mas agora alguém vai olhar para Zacarias, aleluia, chega até Zacarias, traz uma tabuinha até Zacarias, também traz um sinete, igreja. Quando eles trazem o sinete, aleluia, a Zacarias, quando eles trazem uma tabuinha a Zacarias, a Bíblia vai dizer que eles vão dizer: olha, Zacarias, escreve aqui qual vai ser o nome do menino. Quando ele escreve, irmão, naquela tabuinha, a Bíblia diz, aleluia, que está escrito João Batista. Entende o mistério aqui? Entende o significado disso aqui, irmão? Quem sabia do nome do menino eram os céus e Zacarias somente, ninguém mais sabia. Então, aleluia, o milagre que vem para Zacarias e Isabel já veio com o nome, irmão, já veio com a identidade, oh glória. O que Deus vai colocar sobre a tua mão é teu e ninguém tira, irmão. O que Deus vai colocar na tua mão é teu e ninguém pode tirar. Aleluia. E o que Deus vai colocar na tua mão já vai vir com uma identidade, oh glória. Porque o anjo está dizendo: o nome do menino Zacarias vai ser João Batista. Aleluia. Ninguém entende o que está acontecendo. Quando ele escreve João Batista, a Bíblia diz que ele deixa então de ser mudo e surdo. Quando ele escreve naquela tabuinha, a Bíblia diz então que automaticamente a voz dele ecoa dentro da casa dele. Oh, glória a Deus. Oh, glória. Ele volta a falar e volta a ouvir. Aleluia. Existe um tempo de processo que todos nós temos que passar para alcançar o favor de Deus, igreja. E eu vou falar uma coisa para vocês: se tem uma coisa difícil da gente suportar é o processo, irmão. Mas o Senhor, ele usa o processo para nos amadurecer. O Senhor, ele usa o processo para forjar o nosso caráter. O Senhor, ele usa o processo para nos fazer entender, irmão, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Aleluia. A Bíblia diz então, louvado seja Deus, que quando ele volta a falar e a ouvir, há uma alegria dentro de casa, irmão. E agora Maria, mãe de Jesus, visita Isabel e vai ter com ela para conhecer o menino. Passa-se alguns dias, então o anjo Gabriel, onde a gente leu, vai descer até Maria e vai saudar Maria e vai dizer: Maria, olha, tu vai gerar o Salvador de toda a humanidade. Jesus nasce. Quando Jesus nasce, também é apresentado no templo. Agora viu que eu vou correr por causa do horário. Quando Jesus nasce, irmãos, aleluias, ele vai ser apresentado também no templo. Quando chega em Mateus, capítulo de número 4, Jesus então, ou melhor, capítulo 3, aleluias, do livro de Mateus, Jesus ele é batizado nas águas do Jordão por João Batista. Porque João Batista vai fazer o que Jesus faz, mas João Batista vai batizar para a remissão de pecados. João Batista vai preparar o povo para a chegada de Jesus. Amém? Vocês estão comigo? Amém. Entenda isso. Então, quando isso acontece, João Batista então está batizando nas águas do Jordão. Jesus então vai ser batizado por João Batista.
No capítulo 4 do livro de Mateus, após Jesus ser batizado por João Batista, ele vai para o deserto. No deserto ele vai passar 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites, Jesus está se preparando para vivenciar o seu ministério, irmão. Quando Jesus está se preparando para, aleluia, viver o seu chamado ministerial, ele então sai do deserto. Quando ele sai do deserto, ele vai convocar alguns discípulos para andar com ele. Quando ele convoca, seleciona 12 homens para estar ao seu lado, auxiliando ele no seu ministério, aleluia. A Bíblia vai dizer então, a amada igreja do Senhor, que ele começa então, aleluia, a dar início ao seu ministério dentro da Judéia, da Galileia. Quando isso vai acontecendo, Jesus começa a pregar e o ministério de Jesus vai revolucionar, aleluia, toda a história da nação de Israel. Porque Jesus começa a curar, Jesus começa a salvar, Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim, Jesus ressuscita a filha de Jairo. Jesus começa a fazer um negócio, irmão, aleluia, forte dentro de Israel. Alguns começam a se incomodar com o evangelho que Jesus está pregando. Começa a haver uma perseguição agora com o ministério de Jesus. Quando está havendo essa perseguição contra o ministério de Jesus Cristo, igreja do Senhor, a Bíblia então vai dizer, amada igreja do Senhor, que Jesus agora está próximo de ser crucificado. Jesus então, ele agora se reúne com os discípulos, faz um banquete, porque agora é o momento da ceia. Em Mateus capítulo 26, Jesus se assenta numa mesa, e então, quando ele se assenta nessa mesa, eles vão cear, irmão. Quando eles vão cear, aleluias, a Bíblia vai dizer que eles vão cear. Quando eles vão cear, no meio daquela ceia, Jesus vai se manifestar dizendo: olha, há um dentre vós que é diabo, há um dentre vós que é diabo, há um dentre vós que é traidor. Alguns começam a olhar um para o outro: Senhor, porventura sou eu o traidor? Ele diz: não. João, que colocava a cabeça sobre o peito de Jesus, pergunta: Senhor, sou eu o traidor? Ele diz: não. Judas então vai se manifestar, e quando se manifesta, Jesus diz a ele: olha, vai e faça o que tiver que fazer. Ele vai, irmão, trair Jesus. Jesus então se retira da mesa, vai com os discípulos, com 3 discípulos, para o monte Getsêmani. Quando ele está no Getsêmani, ele começa a orar. A Bíblia diz que quando ele começa a orar, ele começa a soar, e o suor dele é como gota de sangue que está pingando sobre a terra. Porque a angústia agora se aproxima de Jesus. Aleluia! Agora é o momento, pastora, de Jesus agora tomar o cálice da ira de Deus. Irmão, presta atenção nisso aqui para vocês entenderem uma coisa. O cálice da ira de Deus que recairia sobre toda a humanidade, eu e você não suportaríamos não, irmão. Eu e vocês não suportaríamos, aleluia, tomar do cálice da ira de Deus. Então quem é que consegue assumir essa responsabilidade de colocar no ombro? Somente Jesus, irmão. Então Jesus, aleluia, agora está dentro do Getsêmani. Quando ele está dentro do Getsêmani, ele está então, irmão Júlio, aleluia, orando e dizendo: Pai, afaste de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua, oh glória. Aleluia. Seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha. Ele está, irmão, dentro do Getsêmani. Irmão Luiz, é Luiz seu nome, né? Às vezes nós passamos pelo Getsêmani. Às vezes nós passamos pelo Getsêmani, pastor. E no Getsêmani é complicado. Porque quem passa pelo Getsêmani sabe que a gente chora lá dentro e ninguém ouve, senão Deus, irmão. Quem passa no Getsêmani não sabe a dor que a gente está passando lá dentro do Getsêmani, oh glória. Mas com dor ou não dor, o céu prometeu que estaria conosco, irmão, oh glória. A Bíblia diz, oh glória, a Bíblia diz então que ele está dentro do Getsêmani. Quando ele está dentro do Getsêmani, igreja do Senhor, ele então vai ser abordado pelos homens do Sinédrio, pelos fariseus. Quem é Cristo aqui entre vocês? Quem é Jesus? Quem se chama Jesus? Ele se manifesta dizendo: sou eu. Pode me levar. Levam Jesus. Quando eles levam Jesus, eu já vou finalizar, irmão. Quando eles levam a Jesus, pastor, quando eles levam a Jesus, a Bíblia diz então que quando eles estão levando a Jesus Cristo para ser julgado, é o julgamento romano. E o julgamento romano, irmão, era terrível. Os romanos tinham as piores maneiras de julgar alguém, a ponto de matar.
Só que esse julgamento até está fora da lei deles. Por quê? Porque eles simplesmente armam emboscada para Jesus. Levam Jesus para a casa de Anás. Colocam Jesus nas mãos de Anás e Caifás. E começam a julgar ele. E nesse momento que Jesus está sendo julgado, os discípulos começam a se dispersar. Um chamado Pedro nega Jesus. Judas já tinha traído Jesus. Judas já estava a ponto de se enforcar, já de se matar. Os outros demais discípulos se escondem dentro de uma casa. E agora está Jesus, só ele, irmão. Não tem mais ninguém com Cristo, oh, glória. Está sozinho, mas com o Pai com ele, é claro. Só que interessante, irmãos, aleluia, presta atenção nessa palavra. Interessante porque quando o Senhor Jesus está nessa situação, alguém está se dispersando. A Bíblia diz que está indo Cleopas e mais um discípulos para a cidade de Emaús. E por que está indo para a cidade de Emaús? Porque Jesus não está mais com eles. Então, na concepção deles, aleluia, acabou. Já que Jesus agora vai morrer, já era para a gente. Não tem mais jeito. Acabou o evangelho dentro de Israel. Acabou o ensinamento, doutrina dentro de Israel. Acabou o milagre dentro de Israel. Porque não temos mais Jesus conosco. E aí que ele se engane, irmão, glória. Porque ele disse que destruiria o templo, mas em 3 dias ele reedificaria o templo de novo, irmão, glória. Alguém não entendia, mas ele estava falando dele mesmo, que ele morreria, mas em 3 dias ele ia se manifestar de novo. A Bíblia diz que Jesus então vai ser crucificado, pega um chicote de 3 pontas, que na ponta desse chicote, pastora, havia bolas de metais com ossos pontiagudos, que quando dilaceravam nas costas de Jesus e puxava, arrancava um pedaço de carne, irmão, oh glória, e sangue ecoava para todo lado no corpo dele, oh meu Jesus amado, irmão, aleluia. Quando ele chicoteava Jesus, pastor, que eles puxavam aquele chicote, arrancava um pedaço de carne do corpo de Jesus, oh glória. Pegaram a coroa de espinho, colocaram na cabeça dele e ainda apertaram, irmão, oh glória. Levaram ele para o Gólgota. Quando levam ele para o Gólgota, a Bíblia diz que colocam ele sobre a cruz. Eita Jesus, oh glória. Quando colocam ele sobre a cruz, cravos está agora sendo batido na mão dele, irmão. Quando os cravos estão sendo batidos na mão dele, já está com a coroa de espinho na cabeça. O corpo todo sangrando. Olha, e às vezes eu e você quer desistir por qualquer coisa, né? Jesus já vai ter desistido faz tempo de nós. Mas sabe o que ele faz? Ele tinha um propósito. Glória a Deus. Ou eu vou até o fim, ou já era para toda a humanidade. Oh, glória. A Bíblia diz então, igreja do Senhor, que o Senhor Jesus Cristo agora está sobre a cruz. Cravos está nas mãos, levantam a cruz e colocam ele. Em 2019 eu tive em Israel e eu andei pela Via Dolorosa, onde ele fez o trajeto com a cruz. Irmão, aquilo é longe do meu irmão, aqui não acabava mais nunca. Tão longe que era, ele tinha que carregar a cruz aqui, ó. Por amor a mim e a você. Nós somos merecedores, irmãos? Nós merecemos? Somos pobres de espírito. Não merecemos. Mas a Bíblia diz então que ele está na cruz. Quando ele está na cruz, a morte tenta matar ele, mas não dá para matar. O ladrão da esquerda, a morte mata. O da direita também. Mas Jesus não. A morte não pode tocar em Jesus. Mas ele olha para o alto e exclama: Pai, está consumado. Oh, glória. Quando ele diz, irmãos, Pai, está consumado, a Bíblia diz que lá no santuário, lá no templo do Senhor, o templo lá em Jerusalém, irmãos, ele é rasgado no meio, oh glória. Quando o véu do templo ele é rasgado no meio, irmão, aleluia. O Senhor Jesus então estava dizendo mais ou menos assim: olha, o véu do templo foi rasgado. Já que agora o véu do templo foi rasgado, não vai ser só sacerdote que vai adentrar no templo agora para adorar o Senhor no Santo dos Santos. Agora também vai ser o gentil. Quem é gentil? Eu e você. Eu e você somos gentil, irmão. Mas por quê, pastor? Porque nós não somos judeus, oh glória. Então Jesus não veio somente para os judeus, ele veio para gentil. E você é gentil também, oh glória. Ele então diz: está consumado. Quando ele diz está consumado, o véu do templo se rasga, igreja. Se rasga de alto a baixo. E agora nós podemos adentrar no Santo dos Santos e orar a Ele. Só que não acaba aqui não, irmão. Ele entrega o corpo dele, o espírito dele ao Pai. Vem José de Arimateia, pega o corpo de Jesus, leva
para o túmulo. Quando leva o corpo dele para o túmulo, vai embalsamar o corpo dele. Pastor Leandro vai colocar dentro do túmulo. E os discípulos já estavam dispersos. Está todo mundo, cada um para o seu canto, todo mundo espalhou, irmão. Enquanto no caminho de Emaús está indo Cleópas e mais um discípulo, Jesus então vai se apresentar, só que eles não entendem. Oh, glória, oh, aleluia. Irmão, quando eles estão, aleluia, agora caminhando sentido Emaús, porque Jesus deu uma ordem para eles: olha, ficarem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Só que eles não aguardam. Por quê? Porque eles estão quebrados, estão tristes, igreja, porque perderam o Salvador na mente deles. Só que no meio do caminho, aleluia, eles estão tristes e se indagando um com o outro. E Jesus se apresenta. E ele está dizendo assim: olha, forasteiro, você não sabe o que está acontecendo por esses dias em Jerusalém? Ele responde: não, o que está acontecendo? Não, nosso Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Mestre, ele morreu. Já era para nós. Ele está dizendo assim: olha, mas vocês não sabiam que é necessário que assim acontecesse para que se revelasse o poder dele? Para que ele desse o privilégio de vós ser salvos nele? Não. Eles não entendiam, irmão. Mas sabe o que acontece? Quando está chegando em Emaús, Cleópas mais um discípulo olha para ele e fala assim: olha, já é tarde, já está noite, está frio, fica conosco aqui nessa noite, come alguma coisa com a gente, depois você segue viagem. E aí a Bíblia diz que quando eles falam isso, igreja do Senhor, a Bíblia diz então que Jesus entra dentro daquela casa com eles. Eles se assentam na mesa, irmão. Quando eles se assentam na mesa, a minha e a tua Bíblia vai dizer então que quando eles se assentam na mesa, a Bíblia diz então que ele, olha para cá, a Bíblia diz então que o Senhor Jesus, na mesa com Cleópas e mais um discípulo, que a Bíblia não revela o nome, vai partir o pão, irmão. Vou repetir: ele vai partir o pão, igreja. Quando ele parte o pão, igreja do Senhor, oh glória. Quando ele parte o pão, igreja do Senhor, a Bíblia diz que naquele momento os olhos espirituais dos discípulos foram abertos, irmão. Quando a visão deles foram aberta, aí eles entenderam. Olharam um para o outro e disseram assim: olha, porventura quando ele falava, não nos ardia o coração quando ele falava, glória, aleluia. Porque quando Jesus reparte o pão, eles reconhecem que é Jesus que estava com eles no caminho e dentro da casa, irmão. Só que no piscar de olho ele desaparece. Quando isso acontece, os dois discípulos voltam para Jerusalém. Maria Madalena pela manhã seguinte, no domingo, vai até o túmulo para ver o corpo de Jesus. A Bíblia diz que quando ele chega lá, ela chega lá, não está mais o corpo de Jesus, a pedra está removida, oh glória. Quando a pedra está removida, ela chega e só vê os lenços da onde o corpo dele estava, igreja do Senhor. Quando ela só vê o lenço, ela não entende o que está acontecendo, mas chega um varão que se apresenta para ela. Ela não reconhece que é Jesus. Ela fala: olha, ela acha que é o jardineiro, e ela fala assim: onde colocaste o corpo do meu Senhor, oh glória. Ele olha para Maria, pastor, ele está dizendo assim, para Maria Madalena, ele está dizendo: Maria Madalena, ele está dizendo assim: olha, por que procuras entre os mortos aquele que vive? Por que procuras entre os mortos aquele que vive, oh glória? Vai até os teus irmãos, fala para eles que já já vou aparecer por lá, oh glória. Ele morreu, mas ressuscitou no terceiro dia, Senhor. Ele morreu, mas ressuscitou no terceiro dia. Com a permissão do pastor, se põe de pé, por favor. Ai, Jesus. Ele morreu. Ele morreu como cordeiro, mas ressuscitou como leão. Ele morreu como cordeiro, mas ressuscitou como leão. E ele é o leão da tribo de Judá que se faz presente no nosso meio. Quero orar.